Bom dia, Ibabe. Bom dia a você que está longe. Deus te abençoe também. Um prazer, uma alegria, mais uma vez, de novo, abrir a Bíblia com você e repartir o Evangelho para a sua vida. Eu queria convidar você a me acompanhar em oração mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco, em nós, no meio de nós e sobre nós. Obrigado pela Tua palavra. E nós nos consagramos às Tuas mãos, consagramos nossas mentes e corações, e nos rendemos em obediência, quebrantados, para acolher a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Dá-nos, Senhor, que falemos não apenas a Teu respeito, mas falemos contigo. Dá-nos ouvir a Tua voz e somente a Tua voz, para o nosso bem, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Qual a melhor coisa que Deus pode fazer por você? Qual a coisa mais importante que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus tem de melhor para dar a você? Qual é o grande propósito de Deus para a sua existência? Se você tivesse que escolher apenas uma coisa a pedir a Deus, o que você pediria? Essas perguntas definem a nossa espiritualidade como seguidores de Jesus. A resposta a essas perguntas, ela é universal e atemporal. Isto quer dizer que há 2000 anos haveria uma resposta para essas perguntas. E uma pessoa na China que estivesse ouvindo essas perguntas, outra na Alemanha, outra em Moçambique, outra nos Estados Unidos da América do Norte, e outra hoje aqui de manhã, todas essas pessoas dariam uma única e uma mesma resposta. Isto é, se lessem o Novo Testamento e se seguissem o que disse para nós e a maneira como o apóstolo Paulo respondeu para nós. Então eu quero ler a Bíblia com você agora, e você tem duas opções: ou você vai fazer a maratona de abrir a Bíblia junto comigo, ou acessar o seu celular, ou você vai ficar quieto, quieta, ouvindo as leituras que vou fazer da palavra de Deus. Qual é a melhor coisa que Deus pode fazer por você, a coisa mais importante que Deus quer fazer na sua vida, o grande propósito de Deus para você? Eu começo com Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, texto que você conhece. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha aí o propósito de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito e faz com que todas as coisas cooperem para a realização desse propósito. E qual é o propósito? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, Jesus, o Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então qual é o propósito? É fazer de você alguém conforme a imagem de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja apenas o primeiro entre muitos irmãos.
Paulo diz exatamente a mesma coisa na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 3, o verso 18, onde ele escreve: todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor que está refletida na face de Jesus Cristo, e conforme essa imagem, segundo essa imagem, a glória de Deus refletida na face de Jesus, segundo essa imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, com glória cada vez maior, a glória que vem do Senhor, mediante a ação do seu Espírito. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua, é mexendo em nós como se fôssemos um barro mole, uma argila. E Deus vai nos modelando, e vai olhando para Jesus e mexendo em nós. Então ele olha para Jesus, o Espírito Santo olha para a face de Jesus, a glória refletida na face de Jesus, e olha para mim e mexe. Olha para Jesus e mexe, e vai me transformando segundo a imagem de Jesus. Paulo diz exatamente a mesma coisa na carta aos Gálatas, no capítulo 4, quando ele descreve o seu ministério. O que faz o apóstolo em seu ministério? Quando se doa às pessoas de quem cuida, o que pretende o apóstolo Paulo? Ele diz em Gálatas 4,19: meus filhinhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, e sofro essas dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Novamente, Cristo sendo formado em nós. Vire apenas uma página da sua Bíblia, se você está comigo, você encontra Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha, qual é o propósito de Deus? Porque foi que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Por quê? O que pretendia Deus? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Paulo segue adiante em Colossenses capítulo 1. Eu proclamo, eu exorto, versículo 28. Eu proclamo, eu exorto, eu anuncio, eu ensino, a cada um com toda a sabedoria, com o fim de apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Mais uma vez, o caminho que percorremos nos leva a um lugar, e esse lugar não é outro senão o próprio Cristo. Talvez você diga assim: bom, a melhor coisa que Deus pode me dar, a coisa mais valiosa que Deus tem para me dar é o céu. Não é o céu, é Cristo. O nosso destino não é o céu, o nosso destino é Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando o tempo todo, em todas as suas cartas. O que Paulo está dizendo é que a grande obra de Deus na nossa vida, o melhor que Deus tem para fazer por nós, em nós, é nos transformar à imagem de Jesus, é nos fazer um ser humano conforme Jesus Cristo. Se você pode imaginar isso, que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, você pode imaginar um dia você andando pelas ruas de São Paulo, ou aí na sua cidade onde você está, e Deus olhar e começar a observar você e comentar: era isso o que eu imaginava ao criar um ser humano.
Era isso que eu tinha em mente. É isso que Deus está fazendo com você. Você já imaginou o seu coração livre do medo, da ansiedade e da culpa? Você já imaginou o seu coração livre da mágoa, do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança? Você já imaginou o seu coração pleno de confiança a respeito do amor de Deus por você? Já imaginou você de cabeça erguida, andando com a consciência profunda de que você não deve nada a ninguém e nem mesmo a Deus, e que a palavra de Deus para você é: você é meu filho amado e em você eu tenho prazer. Você é minha filha amada e em você eu tenho prazer. Você já imaginou você seguro, segura, sem medo do futuro? Você já imaginou você diante de alguém gritando com você e você não ter medo? Não se sentir diminuído, diminuída? Aliás, você já imaginou alguém cuspindo na sua cara sem que você perca a sua dignidade e sem que você precise abaixar os olhos? Você já imaginou alguém agredindo você e você apenas passando a mão na sua face, olhando com mansidão, com amor e compaixão, dizendo: quer bater do outro lado também? Vai ajudar você a se curar? Vai ajudar você a lidar com a sua vulnerabilidade, com a sua fraqueza, com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua história, me agredindo? Ok, pode continuar agredindo. Eu quero contribuir para a sua cura. É isso mesmo? Você acha que esse é o caminho? Sem que você saia dessa conversa com ressentimento, com mágoa. Você já imaginou isso? Você já imaginou alguém traindo você e você ajoelhando e dizendo: Deus, perdoa. Ela não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz. Já imaginou isso? Você já imaginou no meio da sua grande tribulação, no meio da maior tempestade da sua vida, você deitar e dormir? O sono do justo? A ponto de alguém dizer para você: como é que você consegue dormir no meio dessa confusão toda? E aí eu dou uma licença para você fazer como Jesus. Aí você faz assim, ó. Ah, como você não tem fé. Ai, como sua fé é pequena. É isso que Deus quer fazer de você. Você já imaginou que quando alguém fosse falar de você, esse alguém dissesse: olha, fulano de tal é a pessoa mais cheia de paz e serenidade, de alegria, mais paciente, mais bondosa, mais resiliente, mais temperante, mais capaz de controlar a si mesma, mais fiel, mais leal, que eu conheço. Você. Está que nem aquela história do enterro do sujeito, velório, caixão na igreja, o pastor falando: um pai exemplar, um homem fiel, um profissional dedicado, um marido carinhoso, amoroso. E a viúva diz: meu filho, vai ver se é teu pai mesmo que está no caixão. Bom, querido, querida, o que Deus quer fazer da sua vida é fazer de você um ser humano. Que quando alguém perguntar assim: Deus, o que o Senhor imaginava quando criou o ser humano? Eu imaginava o Ed. Ah, Senhor, misericórdia. É isso. A pergunta é: como é que Deus vai realizar esse propósito em nós?
Como é que Deus vai nos transformar à imagem de Jesus? Bom, a Bíblia diz que Deus faz isso nos colocando perto de pessoas parecidas com Jesus. Por exemplo, foi isso que Jesus disse a nosso respeito, que nós deveríamos ir. Não é que Ele nos mandou ir. Ele não disse, ide. Ele disse, indo. Porque que vocês vão. Mas, à medida em que vocês estão a caminho, enquanto vão, indo, façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, os versículos de 18 a 20. Disse Jesus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a guardar a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou pelos séculos dos séculos. Fazer discípulo não é ensinar o que Jesus mandou, é ensinar a guardar o que Jesus mandou, ensinar a praticar, ensinar a obedecer o que Jesus mandou. Fazer discípulo não é dizer, você tem que perdoar, você tem que ser generoso, você tem que andar a segunda milha com quem pede a você alguma coisa. Não, não é isso, você tem que. Fazer discípulo é dizer, olha, para ser generoso, vem comigo. Você vai aprender a ser generoso. Que você deve ser generoso, você já sabe, você já aprendeu. Sabe até o versículo que manda perdoar. O que você não consegue é perdoar, então vem comigo que eu vou te ensinar a perdoar. Por isso que em Marcos capítulo 3, o versículo 14, Jesus chamou 12 homens, e se você tem o hábito de sublinhar na sua Bíblia, pode sublinhar, para que estivessem com Ele. Simples assim. Em Lucas capítulo 5, Jesus diz, olha, venha comigo e eu vou fazer de você um pescador de homens. Olha, não é matricule-se num curso, ouça as mensagens no podcast, acompanhe o canal do YouTube da IBAB. Não. Como é que o Senhor vai fazer de mim um homem semelhante a Jesus? Colocando você do lado de gente que é parecida com Jesus e é semelhante a Jesus. Porque esse foi o modelo de Jesus. É isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. 11:1. 1 aos Coríntios 11:1. Esse texto você também podia sublinhar na sua Bíblia. Meu filho, minha filha, imite o papai, imite a mamãe. Tudo que você vê a mamãe fazendo, você faz, que você vai ser parecida com Jesus. Que nem um casal, nossos amigos aqui da IBAB, 2 filhinhos, os 2 brigando, levaram os 2 para o quarto, pede perdão para ele, pede perdão para ela, agora se abraça, agora vamos fazer uma oração. Quem vai orar? Aí o menininho, eu oro. Papai do céu, ajude eu a não brigar mais com a minha irmã, e ajuda também o papai e a mamãe a parar de quebrar o pau aqui em casa. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós dizemos assim, não olhe para o homem não, o homem é falho, olhe para Jesus. Tá, mas cadê Jesus? Jesus é invisível, irmão. Ele só pode ser visível na sua vida e na minha. Por isso que você pode ouvir o que eu falo me seguindo no canal da IBAB, do YouTube. Mas você não sabe como eu sou de verdade. Você não sabe se isso aqui é performance, é máscara, ou se isso aqui é autêntico. Você não sabe.
Você não sabe se eu estou repetindo o versículo ou se eu vivo. Por isso o apóstolo Paulo diz, me imite. E por isso ele escreve aos Filipenses capítulo 4, e ele diz o seguinte, espera aí, Filipenses 4. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo apóstolo. Ponham em prática tudo, Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Como é que Deus transforma a sua vida segundo a imagem de Jesus? Colocando você perto de gente parecida com Jesus. Aí você olha para esse pessoal e vai imitando. Você vai imitando esse pessoal. Daqui a pouco você enxergou Cristo. E aí você olha através dessa gente e você não vê mais essa gente, você vê o Cristo nessa gente. Não é o que o Paulo fala? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se você me segue, você vai seguir a Cristo. Precisa ter moral, não precisa? Fala a verdade. Paulo escreve a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Você, Timóteo, versículo 10. Você, Timóteo, tem seguido de perto, tem seguido de perto. Paulo está dizendo como se Timóteo tivesse uma lupa e que ele pode colocar em cima da vida de Paulo. Ampliar a imagem e observar de perto o meu ensino, a minha conduta, aquilo que eu digo e a maneira como eu vivo, o meu propósito ou as minhas motivações. Quando nós somos muito próximos e íntimos de uma pessoa, a gente bate o olho e já sabe o que ela está pensando, não é? Já sei o que você está pensando, já sei o que você vai falar. Ou então a gente já adverte, não faça isso que você está pensando fazer. É essa qualidade de relação e de intimidade que Paulo tem com Timóteo. Você tem seguido de perto, você conhece o que eu falo, a maneira como eu vivo. Antes, você já até sabe, Timóteo, as minhas motivações, o meu propósito, as minhas intenções. E você acompanha de perto, e tem acompanhado de perto a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você acompanha todas as perseguições e sofrimentos que eu enfrento, que eu enfrentei, as coisas que me aconteceram, e você sabe que de todas elas o Senhor me livrou. Você, Timóteo, observa a minha vida, mas você vê Deus agindo na minha vida. E é por isso que Paulo segue esse modelo de Jesus. O modelo de Jesus transformar pessoas à sua imagem é chamando pessoas para que estejam com Ele. E foi justamente o que Paulo fez com Timóteo. Venha comigo, venha ser o meu imitador, e você vai seguir a Cristo. E quando ele fala, você tem seguido de perto, ele está usando o método rabínico. Os discípulos de um rabino andavam muito próximos desse rabino. E eles não queriam apenas saber o que o rabino sabia. Eles queriam se tornar pessoas semelhantes ao seu rabino. Eu quero ser esse cara. As pessoas me perguntam assim, Ed, como é que você decidiu ser pastor? Eu decidi que eu queria ser pastor, eu tinha 16 anos de idade. E quando alguém me pergunta, o que foi que te motivou? Eu digo, o pastor da minha igreja, o pastor Jackson Roberto Rondini. Eu olhei para aquele homem e falei, eu quero ser igual a esse homem aí. É isso aí que eu quero ser quando crescer. Eu não fazia ideia do que era
fazer ser pastor, mas eu queria ser um homem como ele. Paulo a Timóteo. O ditado rabínico é: ande tão próximo dos seus rabinos, para que ao final do dia você esteja coberto com a poeira dos pés do seu rabino. Imagina o rabino andando, a sandália levantando poeira, e o discípulo tão próximo, que no final do dia ele está sujo da poeira que o rabino levantou. Seguir de perto, é assim. É ser o modelo. O que Deus quer fazer na sua vida? Transformar você, para que você seja um semelhante, um ser humano semelhante a Jesus. Como é que Ele faz isso? Colocando você perto, bem perto, ao lado de gente parecida com Jesus. Aí você diz assim: legal, Ed, mas onde eu encontro esse pessoal? Uma boa pergunta, né? Voltemos a Efésios, querido, capítulo 4. Efésios 4:14. O propósito de Deus em chegarmos à medida da plenitude de Cristo, esse propósito, é que não sejamos mais como crianças, imaturas, levadas e jogadas de um lado para o outro pelas ondas do mar, jogadas para lá e para cá pelo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É que não sejamos mais crianças manipuladas. Tenhamos maturidade. Não quero que vocês sejam crianças ou continuem crianças. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte faz a sua função e realiza aquilo que precisa ser realizado. Não são 2 ou 3 ou 4 expoentes, 4 homens santos, 3 mulheres de oração. Não é, todo o corpo unido, cada parte. Você faz parte do corpo de Cristo, então é você. E não são os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, os mestres, que promovem a edificação da igreja. A igreja edifica-se a si mesma. Nessa rede de relações e de cuidado mútuo. Quando cada parte faz aquilo que precisa ser feito. Isto é, modela Jesus na vida de quem está perto. Tessalonicenses 5. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5. Agora, versículo 12. Agora eu peço a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês e que presidem sobre vocês no Senhor. Eu, por exemplo. Tem que ter consideração comigo, irmão. Está na Bíblia. Olha quando você vai lá no meu Instagram o que você escreve. Então tem que ter consideração comigo. Tenham essas pessoas na mais alta estima. Ó, eu. Entendeu? Com amor. Por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Quem deve advertir os ociosos? Os irmãos. Todos nós. Eu advirto, encorajo, exorto os ociosos que estão perto de mim e você faz com os que estão perto de você.
Quem é que consola os desanimados? Quem é que oferece suporte para os fracos? Eu faço com os que estão perto de mim, você faz com os que estão perto de você. Eu sou modelo para quem está perto de mim, você é modelo para quem está perto de você. Eu sou Jesus na vida de quem está perto de mim, você é Jesus na vida de quem está perto de você. Aí tem um comentário aqui final do apóstolo Paulo. E sejam pacientes com todos. Haja paciência, né, irmão? Haja paciência. Estou acabando, viu? Hebreus 3, versículo 12. Cuidado, irmãos. Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Encorajem-se uns aos outros. Todos os dias. O meu professor, o pastor, uma inspiração para o Brasil todo, o Dr. Russell Shedd, ele disse que Deus não confia em nós mais do que 24 horas. Porque a gente tem que receber encorajamento, exortação todo dia. Eu acho que 24 horas está bom demais para mim. Se Deus confiar em mim 24 horas, estou feliz demais. Cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração endurecido pelo engano do pecado. Por isso, uns aos outros todos os dias. Hebreus ainda, capítulo 10, versículo 24. Consideremos, Hebreus 10, 24. Consideremos prestemos atenção uns nos outros. Presta atenção em quem está perto de você. Prestemos atenção uns nos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, Ed, onde eu encontro esse pessoal aí que é o modelo de Jesus para a minha vida? É na comunhão da igreja, irmão. É na comunhão da igreja, irmã. E aí você me diz assim, olha, Ed, eu acho que você é ingênuo, idealista, eu não sei em que mundo você vive. Porque eu conheço muita gente que é o tipo de ser humano que você descreveu, muito pouca gente que é o tipo de ser humano que você descreveu. Eu conheço muito pouca gente que é modelo de Jesus na minha vida. E igreja como esse lugar aí, eu também não conheço. A igreja, para mim, é um lugar de gente muito mal resolvida, é um lugar de abuso, de manipulação. Eu fui ferida na vida de igreja. A igreja é uma máquina de moer gente. É isso que a gente ouve. A igreja é cheia de gente hipócrita. Eu não penso assim. Bom, a igreja moe gente. A igreja é cheia de gente hipócrita. A igreja pode ser um ambiente adoecedor, um ambiente de manipulação. Especialmente igrejas de lideranças autoritárias, verticais, encasteladas. Especialmente igrejas onde a autoridade espiritual é distante, é idolatrada, vive de imagem. Especialmente igrejas que pensam que igreja é um auditório e desconhecem o fato de que igreja é uma comunidade. Igrejas que se articulam ao redor de eventos e não de relacionamentos. Essas igrejas, elas realmente estão, na verdade, distantes do que eu acabei de ler na Palavra de Deus para todos nós. Mas eu posso dizer, eu sou pastor na IBAB há 35 anos. Já encontrei gente hipócrita,
já fui traído, já fui ferido, já fui muito machucado, já fui agredido. Mas eu acho que eu também traí, eu agredi, eu feri, eu decepcionei. Mas foi na igreja e na vida de comunidade que eu encontrei pessoas que foram Jesus na minha vida e Jesus para mim. Pessoas que me ensinaram, que me perdoaram, que me confrontaram, que me advertiram, que me disciplinaram, que me exigiram explicações, que me fizeram dar passos para trás, que me encorajaram a pedir perdão, a buscar caminho de reconciliação. Foi na igreja, foi na vida de comunidade. Então eu gostaria de encorajar você a discernir a comunidade como o ambiente da ministração de Deus para que o propósito dele nas nossas vidas se realize. É que na comunhão da IBAB, Deus esteja nos transformando à imagem de seu Filho Jesus. Eu gostaria de encorajar você a assumir um compromisso com a sua comunidade. Com a sua comunidade, não com o auditório da sua comunidade. Com a sua comunidade, não com o canal do YouTube da sua comunidade. Com a sua comunidade, não com as redes sociais da sua comunidade. Com a sua comunidade, gente de carne e osso. Você assumir esse compromisso. Assumir esse compromisso de identificar na sua comunidade as pessoas que modelam Jesus para você. Interceder por elas, agradecer a Deus por elas, aproximar-se delas, observá-las, tomá-las como inspiração para a sua própria vida. E gostaria de encorajar você a, assumindo esse compromisso com a sua comunidade, a colocar-se você mesmo, você mesma, como uma dessas pessoas. Em que você vai dizer no seu pequeno grupo: pessoal, espera aí um pouquinho. Presta atenção em mim. Olha como eu falo. Olha como eu me relaciono. Olha como eu cuido da minha família. Olha como eu cuido do meu dinheiro. Olha como eu cuido do meu tempo. Olha como eu sirvo. Vem comigo. Vem comigo na direção de Jesus. Vamos juntos fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus e na companhia uns dos outros. Uns dos outros, e a gente põe a mão no ombro de um irmão e fala assim: irmão, ó Jesus lá, ó, não estou vendo, eu estou, vem comigo que eu estou vendo. Aí dali a pouco o irmão diz assim: vi Jesus. Falei: então vai. Então vamos junto aqui, tá vendo ele? Tô. Então vamos junto, que eu também tô vendo, vamos junto. De vez em quando os nossos irmãos perdem Jesus de vista, aí a gente põe a mão no ombro e diz: olha lá, é para lá, irmão. Não é desse jeito, é do jeito de Jesus. Vamos mais rápido que nós estamos ficando longe demais de Jesus. E seja humilde, tenha um coração dócil, para que alguém, em algum momento, coloque a mão no seu ombro e diga assim: Ed, olha para Jesus, Ed, você não está olhando para Ele. Você está perdendo Jesus de vista. Eu digo: é mesmo. Cadê Ele, hein? Vem comigo, eu estou vendo. Será que a gente consegue viver uma comunidade desse jeito? É um sonho, né? Eu oro a Deus que seja o seu sonho. Amém.